setor de energia elétrica sempre foi aquele porto seguro para quem busca dividendos, uma renda mais previsível, mas os materiais que a gente recebeu propõem uma reviravolta nessa ideia. E se, em vez de comprar uma ação de uma gigante do setor, fosse possível investir em energia solar com a mesma lógica de um fundo imobiliário? É uma combinação bem curiosa, né? Pegar a estabilidade e o potencial de renda do setor elétrico e juntar com a estrutura de um fundo de investimento imobiliário, que, assim, paga rendimentos mensais e tem vantagens fiscais. A proposta que a gente vai analisar é justamente essa: um fundo que não é dono de shoppings ou prédios, mas sim de usinas de energia solar. Exato. A nossa missão aqui hoje é entender como essa mecânica funciona na prática. Vamos olhar os argumentos, os números de dividendos, os riscos envolvidos e ver qual é a real proposta de valor desse modelo que mistura o setor de infraestrutura com o mercado de capitais. Vamos ver o que está por trás disso? Certo, então a grande sacada aqui não é ser sócio de uma gigante como a Eletrobras, é ser o dono do imóvel onde a energia é gerada. Em vez de comprar um apartamento e alugar para uma família, o fundo compra uma usina solar e aluga para uma grande empresa. A lógica é a mesma de um FI de tijolo, mas o tijolo aqui é painel solar. E a operação, quando a gente olha os detalhes, ela é bem sofisticada. O fundo não está construindo usinas do zero, o que envolveria um risco de engenharia e licenciamento assim enorme. A estratégia descrita é atuar como um consolidador, ou seja, ele compra projetos que já estão prontos e operando. Isso elimina uma parte considerável do risco inicial. Ah, faz sentido. Ele já entra no jogo com o ativo gerando receita. E quem são os inquilinos nesse caso? São grandes grupos econômicos, empresas que têm um consumo elevado de energia e que, por questões de custo, sustentabilidade ou até de imagem, querem ter sua energia vindo de uma fonte limpa. Em vez delas fazerem um investimento bilionário de construir a própria usina, elas simplesmente pagam um aluguel mensal ao fundo por um contrato de longo prazo. Essa é a fonte de receita que vai gerar os dividendos para os cotistas. E o material que a gente analisou dá um exemplo concreto, o SNL11, que é apontado como o primeiro fundo do Brasil com esse foco em energia sustentável. E os números de crescimento dele são, no mínimo, chamativos. Sem dúvida. Os dados mostram uma captação recente de 622 milhões de reais em uma única oferta de cotas. Com isso, o valor de mercado do fundo saltou para quase 950 milhões de reais. É um crescimento muito acelerado. E o que eles pretendem fazer com todo esse dinheiro? A estratégia é expandir. Usar esse capital para comprar mais projetos, adensando a presença em estados onde eles já atuam, como o Rio de Janeiro e São Paulo, e também entrando em novos mercados promissores, como o Mato Grosso, Bahia e o Distrito Federal. A ideia é ganhar escala e relevância no setor. Olha, essa parte da estrutura fiscal me pegou. O material dá muito destaque para o que chama de eficiência tributária. Quer dizer que, por ser um fundo imobiliário, ele simplesmente não paga a maioria dos impostos que uma empresa de energia pagaria? Como isso funciona na prática? Olha, é um dos pilares centrais do argumento. A estrutura de FII permite que ele seja isento de praticamente todos os impostos corporativos sobre a receita. A gente está falando de imposto de renda de pessoa jurídica, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, basicamente toda aquela cascata de tributos que uma empresa normal paga sobre o que fatura. Esse dinheiro, em vez de ir para o governo, vai direto para o bolso do cotista na forma de rendimentos. Então, para aí. Na largada, ele já tem uma vantagem estrutural gigantesca. Se uma empresa de energia tradicional e esse fundo gerarem exatamente a mesma receita bruta com uma usina, o fundo consegue distribuir um valor líquido muito maior para o investidor. Precisamente. E o argumento se torna ainda mais forte quando o texto menciona o contexto da reforma tributária. Há uma discussão contínua no Brasil sobre a possível volta da tributação de dividendos pagos por empresas listadas na Bolsa. Se isso acontecer, os rendimentos mensais distribuídos por fundos imobiliários, que para pessoa física geralmente são isentos, se tornariam ainda mais atrativos em comparação. Seria como se a vantagem competitiva dele, que já existe, ficasse ainda maior. Ele joga com um regulamento diferente. Exatamente. A tese é que essa estrutura não é apenas eficiente hoje, mas pode se tornar ainda mais defensiva e interessante no futuro, dependendo dos rumos da legislação tributária no país. É um ponto estratégico importante. Essa vantagem tributária toda é impressionante no papel. Mas no fim do dia, o que o investidor quer saber é:
quanto disso vira dinheiro na conta. E é aí que os números que o material traz realmente chamam a atenção. Fala-se de um pagamento de dividendos superior a 13% nos últimos 12 meses. De onde vem um dividendo tão alto assim? O valor específico citado é de R$ 1,20 por cota distribuídos ao longo do ano. Segundo a análise, isso vem de uma combinação de fatores. Primeiro, aquela eficiência fiscal que a gente acabou de discutir. Segundo, uma gestão que busca contratos de locação robustos, com bons inquilinos e prazos longos. E terceiro, a performance operacional dos ativos, garantindo que as usinas estejam sempre gerando energia e, consequentemente, receita. E quando a gente compara com as gigantes do setor, como Copel e Eletrobras, o material aponta uma coisa curiosa. O dividendo yield delas caiu recentemente, o que me parece ser aquele problema bom, né? As ações subiram tanto de preço que o dividendo, mesmo sendo alto em valores absolutos, parece menor em percentual. Exatamente, é a clássica dinâmica do dividend yield. E a tese apresentada aqui é que o capital, inclusive o estrangeiro, correu primeiro para o que era mais óbvio e líquido no setor de energia, as grandes ações da Bolsa. Esse tipo de fundo, por ser mais novo e de um nicho diferente, ainda não teria passado por esse mesmo ciclo de valorização intensa. Então, a oportunidade, segundo essa visão, estaria no fato de que o preço da cota ainda não esticou tanto quanto o das ações das grandes elétricas, mantendo o percentual do dividendo mais atrativo. Essa é a ideia central. E isso nos leva a uma característica que o texto ressalta bastante, a combinação de características. O investidor estaria acessando o potencial de dividendos historicamente altos do setor de energia, mas com a frequência de pagamento mensal e a isenção fiscal típicas dos fundos imobiliários. É apresentado como o melhor de dois mundos para quem busca renda recorrente. Mas espera aí, vamos voltar ao crescimento. O fundo multiplicou de tamanho 5 vezes em um ano. Isso é extremamente rápido. Isso não traz um risco de execução? Digo, a gestão consegue encontrar bons projetos para comprar nesse ritmo, sem acabar pagando caro demais ou comprando ativos de menor qualidade só para alocar o dinheiro? Essa é uma preocupação muito pertinente. E o material aborda isso de uma forma contraintuitiva. A perspectiva apresentada é que o crescimento, na verdade, reduziu o risco do fundo, em vez de aumentá-lo. Como assim? Parece o contrário do senso comum. A lógica é a da diversificação. Quando o fundo era pequeno, talvez ele tivesse 1 ou 2 projetos em um único estado, dependendo de um único inquilino. Qualquer problema ali, seja técnico na usina ou financeiro com o locatário, teria um impacto devastador no resultado. Agora, sendo quase 5 vezes maior, o portfólio está pulverizado. São dezenas de ativos em mais de 7 estados, com múltiplos inquilinos de setores diferentes. Entendi. É a velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se uma usina no Rio de Janeiro tiver um problema técnico ou um inquilino na Bahia atrasar o aluguel, o impacto no resultado total do fundo é mínimo, quase imperceptível. Exato. O risco específico de cada ativo é diluído, mas o seu ponto sobre execução é válido. O risco de crescer mal sempre existe. A qualidade da gestão em alocar esses mais de 600 milhões de reais captados é o que vai definir o sucesso a longo prazo. O argumento do material é que com mais escala, o fundo também ganha poder de barganha, consegue custos operacionais mais baixos por usina e se torna o que eles chamam de consolidador natural do setor. Uma empresa menor, com um único projeto, pode preferir vender por um fundo grande como esse do que competir. Então, o crescimento, se bem feito, cria um ciclo virtuoso. Mais capital leva a mais diversificação, que reduz o risco, e a mais escala, que melhora a eficiência e o poder de negociação para comprar novos ativos. É uma tese ambiciosa. É uma tese de crescimento e consolidação, sem dúvida. Certo, entendemos o modelo, a vantagem fiscal, os dividendos e a dinâmica de crescimento e risco. Mas na prática, como um ativo desses se comporta dentro de uma carteira de investimentos mais ampla? Qual é o papel dele? Aqui a gente entra num dos pontos que a análise considera mais estratégicos: a baixa correlação com outros ativos. A tese é que, por investir em algo tão específico, infraestrutura de geração de energia solar para alocação, o desempenho das cotas não anda necessariamente junto com o da bolsa
ou mesmo com de outros fundos imobiliários. Ou seja, ele meio que dança conforme a própria música. Quando o mercado de FIIs de shopping está sofrendo porque o varejo vai mal, ou os FIIs de lajes corporativas caem com o home office, a receita desse fundo, em tese, não é afetada. O sol continua brilhando e as empresas continuam precisando de energia. Essa é a lógica. O material menciona que o fundo possui uma das menores correlações com os principais fundos que compõem o IFIX, que é o grande índice de fundos imobiliários do Brasil. Para um investidor que já tem uma carteira com ações, fundos de shopping, de logística, ter um ativo que se move de forma mais independente pode ser muito valioso para reduzir a volatilidade do portfólio como um todo. Ele age como um elemento de estabilização, então. Exatamente. E o material até joga um dado técnico na mesa para reforçar isso, citando uma boa performance no índice de Sharpe. Para simplificar, isso é como medir a qualidade do retorno que o ativo entregou. Não adianta ter um rendimento alto se a cota sobe e desce como uma montanha-russa, dando um susto a cada mês. Um Sharpe alto, como mencionado, sugere que os retornos foram consistentes, sem essa volatilidade toda, o que é exatamente o que se espera de um ativo focado em renda. Bom, então passamos por um modelo que tenta unir a previsibilidade de receita do setor de energia com a eficiência fiscal e os pagamentos mensais de um fundo imobiliário. Uma tese que aposta não na energia em si, mas na infraestrutura por trás da geração de energia limpa, tratando-a como um imóvel que gera aluguel. Sim, uma abordagem de infraestrutura para renda. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para quem nos ouve pensar a respeito. A transição para uma matriz energética mais sustentável não é mais uma questão de se, mas de quando e com que velocidade. É uma tendência global e, assim, inevitável. E conforme essa demanda por energia limpa cresce, A infraestrutura para gerá-la, como essas usinas solares, se torna cada vez mais crítica e essencial. A grande questão a se ponderar é, no futuro, como o mercado vai avaliar e precificar o valor e o risco desses ativos da nova economia energética, em comparação com a infraestrutura de energia tradicional, como hidrelétricas e termoelétricas que dominaram o último século. A grande questão que a gente discute hoje é a seguinte: para quem busca um fluxo de renda constante, vale mais a pena ir por esse caminho novo ou ficar com as ações das gigantes já conhecidas do setor? Pense assim: investir na ação de uma elétrica é ser sócio de uma empresa como a Eletrobras, com tudo que vem junto. Já investir em um desses fundos é mais como ser dona de um pedacinho de dezenas de usinas e simplesmente receber o aluguel delas todo mês. A minha defesa aqui vai ser que, para a renda, essa segunda opção é uma evolução. E eu vou defender o lado tradicional, a solidez, o tamanho e a diversificação de negócios de uma Copel, por exemplo, oferecem uma segurança e um potencial de crescimento que esses novos veículos, por mais interessantes que sejam, ainda precisam provar que conseguem entregar no longo prazo. Mas o ponto crucial aqui que eu acho que muda o jogo para o investidor de renda é o imposto. O fundo te entrega um rendimento mensal que, na prática, é um aluguel e que hoje é isento de imposto. Enquanto isso, o dividendo da ação tradicional está sempre na mira de uma nova tributação, né? É uma vantagem matemática direta no bolso do investidor, sem falar no fluxo mensal, que é muito mais previsível. Certo, o ponto fiscal é válido e o dividendo mensal é atraente, eu concordo. Mas a gente não pode olhar só o dividendo. O retorno total, ou seja, o dividendo somado à valorização da ação, é o que de fato constrói patrimônio, sabe? E nesse quesito, o histórico das grandes empresas é muito forte. Essa liquidez massiva que elas têm atrai o grande investidor, o que empurra os preços para cima. Um fundo que quintuplica de tamanho em um ano, como a gente viu no material, me acende um alerta sobre a qualidade da gestão e dos ativos que estão sendo comprados nessa velocidade toda. Entendi. Vejo o seu ponto sobre o crescimento, mas essa valorização que você menciona nas grandes empresas é exatamente o que comprimiu o dividendo yield delas. O capital já fluiu para lá. O fundo hoje oferece um ponto de entrada com um rendimento percentual muito mais atrativo para quem precisa do dinheiro agora. A estrutura dele foi feita para distribuir caixa, não para reinvestir e crescer a qualquer custo. Só que esse rendimento alto de hoje não me parece sustentável a longo prazo. É uma foto do momento.
Se a gente olhar o filme completo, a história que as grandes empresas contam é de crescimento consistente. E sobre a estrutura, o próprio material diz que a gestão do fundo quer manter a capacidade de distribuição. Manter não é crescer. Isso sugere que o dividendo por cota pode ficar estagnado enquanto o fundo só aumenta de tamanho. Concordo que manter não é crescer. Mas para o investidor de renda, previsibilidade é rei. E vamos falar de risco. A diversificação do fundo em dezenas de usinas, em vários estados, com vários inquilinos diferentes, dilui o risco de um problema pontual de forma muito, muito eficaz. Tudo bem, a diversificação em dezenas de usinas parece boa no papel. Mas e se o governo mudar a regra para a geração solar distribuída amanhã? Você não está colocando todos os ovos numa cesta regulatória muito específica? É uma diversificação dentro de um único nicho. Uma grande elétrica, por outro lado, tem usinas hidrelétricas, eólicas, linhas de transmissão. A resiliência dela a uma mudança em um único segmento é estruturalmente muito superior. Então, para resumir, meu argumento é que o fundo de energia é uma ferramenta moderna, otimizada para o cenário atual. Ele entrega renda mensal, alta, com vantagem fiscal e um risco pulverizado em múltiplos ativos operacionais. Para quem vive de renda, é uma alternativa mais inteligente hoje. E eu concluo que, apesar do apelo da novidade, nada substitui a escala, a liquidez e a diversificação de negócios das grandes elétricas. Elas são a espinha dorsal do sistema. O retorno delas pode não ser a melhor fotografia do momento, mas representa um caminho testado e aprovado para a construção de riqueza no longo prazo. Acho que fica claro que a escolha aqui depende muito do objetivo de cada um. De um lado, a otimização do fluxo de caixa e da eficiência fiscal num nicho bem específico. E do outro, o investimento na resiliência e no potencial de crescimento de todo um ecossistema que já está consolidado. O material nos mostra que ambos os caminhos têm lógicas de investimento válidas e que, merecem ser consideradas. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.